capítulo de número 47. Amém? Amados, eu vou precisar ler alguns versículos para que os irmãos venham entender. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1, se não me engano, acho que é até o versículo 12, né? João 12. É uma passagem muito interessante. Se faz necessário nós lermos esses 12 versículos para que venhamos a entender a natureza da mensagem desta noite. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Achou? Quem não achou, ainda diga amém, ajude. Amém? Então, Ezequiel é o terceiro profeta maior da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Fica logo depois do livro de Jeremias, irmãos. Logo depois do livro do profeta Jeremias. É o livro do profeta Ezequiel. Amém? Acharei? Vamos lá. Queremos ler aqui. Diz aqui o texto. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Engeglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como um peixe no mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem de um e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Amados, o que nós acabamos de ler esta noite, irmãos, nada mais nada é do que a revelação que Deus mostra ao profeta Ezequiel. Irmãos, Ezequiel foi um profeta que profetizou para os exilados de Jerusalém, irmãos, para os exilados do reino de Judá. A Bíblia diz que
a nação de Judá passou cerca de 70 anos cativa da Babilônia, irmãos. Os irmãos sabem que a causa do cativeiro babilônico nada mais nada é do que o pecado do povo. O não arrependimento fez com que a nação de Judá viesse a ser disciplinada pelo Senhor, né? E isso nos mostra muito bem no ministério do profeta Jeremias, o qual nos capítulos 25 e 29, ele descreve, na verdade, a natureza desse cativeiro, a qual Deus permitiu que a nação da Babilônia viesse a entrar em Jerusalém e levar todos que ali estavam, juntamente com todos os moradores de Judá, irmãos. Aí a Bíblia diz que, estando o povo já na Babilônia, Deus levanta um homem chamado Ezequiel, profeta. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece. E a história diz que Ezequiel, irmãos, ele cresceu em meio ao cativeiro da Babilônia, irmãos, em meio aos exilados. E ele é um profeta que Deus tinha uma missão com Ezequiel de fazer com que o povo viesse a se arrepender e a curar-se daquele mal que ele tinha, que chamava-se idolatria. E a Bíblia diz que Deus fez com que, através do ministério de Ezequiel, houvesse da parte do povo de Judá a conscientização acerca da consequência que os levaram para estar naquela cidade. A Bíblia diz que Ezequiel, ele tinha uma característica distinta dos demais profetas, de sorte que existem duas atribuições para esse profeta. A primeira, ele é conhecido como profeta das visões. A segunda, ele é conhecido como profeta do ribeiro, irmãos. Isso dá-se-á pelo fato que todas as vezes, a maioria das vezes que Deus levanta Ezequiel para profetizar, Deus sempre mostrava a ele através de visões e também através de ribeiro. Irmãos, o que nós lemos nesta noite aqui fala sobre o período da restauração do templo. Período esse que vai do capítulo 40 até o capítulo 47, onde Deus mostra a Ezequiel toda a restauração que haveria de vir ao templo em Jerusalém. Templo esse que nós sabemos que, à luz da Bíblia, esse templo foi destruído por Nabucodonosor e pelos babilônicos. Mas Deus tinha prometido, pelo intermédio do profeta Ageu, que ele restauraria o templo, e esse templo seria mais glorioso que o segundo templo, conforme Ageu 2:9, que diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Irmãos? Quem está entendendo até aí, tem glória a Deus? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta Ezequiel para que ele viesse, na verdade, falar ao povo, para que o povo viesse a entender aquele tratamento em que Deus estava fazendo com a nação de Israel. De sorte que, pelo profeta Jeremias, foi profetizado em que o povo ficaria na Babilônia durante exatos 70 anos e depois voltaria para a sua terra. No capítulo 37, nós conhecemos muito bem aquela profecia, aquela visão que Deus dá a Ezequiel acerca do vale dos ossos secos. Irmãos, ali, irmãos, nada mais nada é que trata-se da nação de Judá, que estava com ossos secos, e a Bíblia diz mais que os ossos estavam todos espalhados ali. Isso mostrando que Deus iria permitir que o povo viesse a sair da sua terra. Mas havia uma promessa de Deus para que aquele povo voltasse novamente para a sua terra, para a sua nação, e voltasse a ser nação novamente. É tanto que diz o texto que Ezequiel profetiza que houve, ou melhor, que o povo pereceu toda a esperança, o povo deixou de viver, deixou de existir. Mas a Bíblia diz que Deus usou Ezequiel para profetizar, dizendo: profetiza a esses ossos secos. Ossos secos, ouve a voz do Senhor, nasça para em si e nervo, e entre vós o Espírito.
Então, irmãos, tudo isso aí é acerca da nação de Judá. E nós vemos que depois dessa profecia que diz respeito à ressurreição, à vida, Deus começa a mostrar a Ezequiel as revelações, as visões acerca de como será o novo templo. E nós vemos que do capítulo 40 até o 46, ele descreve toda a organização que terá o novo templo. Ele escreve ali, irmãos, toda a divisão dentro do templo, o alto exterior. Ali ele fala sobre o santo lugar, do lugar santíssimo, enfim, ele fala de todas as características que terá o novo templo. E quando chega no capítulo 47, irmãos, Deus usa Ezequiel, ou ele mostra Ezequiel em visão aquilo que ele fará com a nação de Israel após o templo ser concluído. Templo esse que, à luz da Bíblia, foi concluído logo depois do ano 526, conforme as profecias do profeta Ageu, quando ele diz lá, quando Deus usa o profeta para animar o povo que tinha parado a reconstrução do templo. A Bíblia diz que o templo ficou 16 anos parado sem reconstrução, porque houve levante por parte dos inimigos de Jerusalém para que aquele templo não viesse a ser reconstruído. Mas Deus tinha algo especial, Deus estava preparando algo especial para a nação, a qual Deus tinha prometido uma restauração plena, completa à nação de Israel. E no capítulo 47, logo após a construção do templo, Deus usa Ezequiel em visão para falar ao povo acerca daquilo que é necessário que o povo viesse a ter, que era, na realidade, vida. E essa vida que o povo precisará ter é através das águas purificadoras. Irmãos, nós vemos aqui que Deus mostra a Ezequiel, olha só, passo a passo, que essa purificação é um processo progressivo. Observem que primeiro, olha só, as águas vão até o tornozelo, depois até os lombos, depois até em cima e por último, Ezequiel não conseguia mais passar por ali, porque as águas já tinham crescido, tornando-se o ribeiro e o rio, irmãos. O que é que Deus quer dizer com isso? Que nós, entendemos do Senhor, nós que servimos ao Senhor, precisamos com a objetividade de servir ao Senhor, precisamos ter uma vida profunda, precisamos ter profundidade em servir ao Senhor. Não basta um cristianismo artificial, não basta um cristianismo de fachada, é necessário eu, você, nós termos uma vida de profundidade, para que através disso Deus venha fazer coisas tanto na nossa vida como através da nossa vida, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, as águas purificadoras eu posso definir esta noite que ela tinha 5 características, pastor, ou melhor, apóstolo Gilmário. Em primeiro lugar, quando fala-se água, fala sobre a função de dar vida. Primeiro Deus queria dar vida ao povo, mas essa vida não seria de um dia para a noite. Como de fato nós conhecemos muito bem essa expressão da Bíblia, quando a Bíblia fala de vida, a palavra vida no grego significa zoe, vida abundante, aquela vida que Jesus Cristo falou no capítulo 10 de João, quando ele diz, o ladrão só vem matar, não vai destruir, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Irmãos, para o crente ter vida abundante, é necessário a vida de renúncia, é necessário a vida crucificada, é necessário, irmãos, abdicar das coisas deste mundo para que tenhamos uma vida abundante. E Deus, na realidade, quis mostrar a Ezequiel que era necessário o povo voltar a viver. É necessário o povo voltar a ter vida, irmãos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequiel vê aquela visão no capítulo 37, Deus mostrou a Ezequiel que o povo tinha deixado de viver. O povo não existia mais. Ou melhor, a nação de Judá, ela tinha desaparecido do mapa, irmãos.
De sorte, queridos, que as nações que já